Olá, tudo bem? Meu nome é Tayana Vidal Deitos e eu vou apresentar para vocês o meu projeto de ensino. Então, a minha disciplina é Projeto de Ensino e Educação, a minha área de concentração escolhida foi Metodologias e Estratégias de Ensino e de Aprendizagem, e o meu tema é Dificuldades de Aprendizagem de Crianças Hiperativas no Ambiente Escolar. Então, a minha justificativa foi pelo motivo principalmente por eu ser uma criança muito hiperativa na minha infância, e muitas vezes eu enfrentei grandes dificuldades, principalmente no ambiente escolar e dentro da sala de aula. Uma delas era que o professor não dava conta de me encher de atividade, porque enquanto os outros faziam uma atividade, eu já tinha acabado e ele sempre me dava mais um pouco, porque como eu terminava primeiro do que os outros colegas, a solução que o professor, tentou achar naquela circunstância no qual ele estava era me encher de atividade para ver se eu parava quieta, né? E também a falta de preparo que os professores têm em lidar com as crianças hiperativas dentro do ambiente escolar e principalmente dentro da sala. Tipo, a gente não tem um suporte para isso, entendeu? Então, o objetivo do meu projeto foi verificar algumas das dificuldades enfrentadas de aprendizagem das crianças hiperativas no ambiente escolar, foi fazer a comparação ali da prática com a teoria em si, né? Identificar que realmente os professores eles precisam de um suporte, ou seja, de uma rede de apoio, e visualizar a importância que uma criança hiperativa tem no ambiente escolar. Então, no decorrer desses 4 anos atuando na área da educação, eu percebi um grande aumento gradativo das crianças com diagnóstico, né, de hiperatividade, especialmente nos últimos 2 anos ali que a gente viveu, que foi o ano de pandemia, isolamento social, enfim. E muitos profissionais, eles encaminharam seus alunos para serviço de atendimento educacional especializado devido à questão comportamental, que não ficam quietos, né, no ambiente escolar, enfim. E segundo os docentes, eles apresentam alterações não só comportamentais, mas também com dificuldade de se concentrar, de prestar atenção no que está, né, sendo ensinado, na parte ali que de movimentar com muita frequência em sala de aula, por exemplo, pega o lápis e fica balançando o lápis, ou não para com a perna quieta, ou fica batendo em alguma coisa, enfim. E não raro, devido ao comportamentos similares ao exposto, eles acabam sendo rotulados como crianças hiperativas, né? Que inclusive antes mesmo da existência de um diagnóstico, eles já são rotulados, né? Muitas das vezes. Mas às vezes eles podem ser até crianças indisciplinadas, assim, que não têm limites em casa, que não são muito umas crianças regradas. Então, para eu alcançar o meu objetivo da pesquisa, eu fiz um questionário como instrumento de coleta de dado, que eu fiz de forma online, né? Então, eu fiz uma carta convite, onde eu enviei para os professores que atuam com crianças hiperativas no seu cotidiano de todas as instituições, seja pública ou privada. E a minha proposta foi coletar relatos vivenciados, ou seja, dar voz aos docentes e estabelecer um diálogo com a teoria. Então, é muito bonitinho ler na prática, ler na teoria, mas na prática, na verdade, é outra coisa, né? Para mim, a fundamentação teórica que eu usei no artigo, né, foi baseado nos documentos da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Aí eu usei a Oliveira também e a Prete. Bom, falando um pouquinho agora da minha fundamentação teórica, nesse contexto de hiperatividade e componente do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente conhece por TDAH, cada vez mais a gente ganha espaço nas escolas com isso. E muitas das vezes os educadores se deparam com as crianças que possuem hiperatividade e não sabem lidar com os mesmos em sala de aula. Ou seja, a gente faz um pré-julgamento, né? E isso ocasiona prejuízos significativos no processo de ensino-aprendizagem da criança. E também na própria formação social dela como um todo, né? Então, esse acontecimento ele constitui-se
de um fator preocupante e relevante de ser considerado. Até porque é no ambiente escolar que as crianças, como um todo, né, têm contato com a leitura e com a escrita e que são práticas que demandam a atenção, a concentração, ou seja, para uma criança hiperativa e que tem TDAH, ela sofre muito nesse quesito assim de prestar atenção. Eu posso estar prestando atenção, como acontecer muito comigo. Eu ficava olhando, mas eu tava viajando, entendeu? Eu tava em outro lugar. É questão de segundos, assim, minutos de atenção, mesmo que eu vá entender aquilo que tá sendo ensinado para mim. E também é bem inegável a importância de que a criança hiperativa compreenda as regras sociais, as instruções e as expectativas também. Mas é inegável o reconhecimento de que as crianças elas têm essa dificuldade, né, em seguir com regras e acabam por ocasionar ações acidentais, que não são intencionais, mas por conta disso as outras pessoas acham que ela tá fazendo de propósito, e na verdade ela não tá, entendeu? Então uma criança hiperativa ela pode ter muitos problemas, sim. E apesar das dificuldades de aprendizagem que a criança tem, ela não apresenta prejuízos cognitivos, ou seja, ela é uma criança inteligente, que pode vir a saber certos comportamentos são socialmente inaceitáveis, mas apesar do desejo que ela tem de atender às expectativas sociais, tipo, ser queridinho, agradar todo mundo, ser a criança educadinha, contida, mas ela não consegue se controlar. Isso pode levar à depressão, à frustração, à vergonha que a criança pode ter, pois ela sabe que é inteligente, mas ela não pode desacelerar o seu sistema nervoso para aproveitar ao máximo o potencial mental de que a criança precisa para fazer as coisas. Então, na prática do dia a dia ali, os professores eles são capazes de identificar as principais características do comportamento das crianças e que refletem nas dificuldades de aprendizado. Mas, no entanto, essa pequena percepção que a gente tem que ter deve ser dialogada com todos os envolvidos, com a intenção de adotar ação concreta, né, que pode contribuir para que a criança tenha um amparo de qualidade, uma maior chance de sucesso na escola e para que de fato ocorra o processo ali de inclusão que a gente chama, né? De realmente a criança não ser excluída e sim incluída no ambiente escolar dela, apesar dela ter TDAH e ser hiperativa. Então, o TDAH ele tem sido um objeto de vários estudos, né? Hoje em dia, claro, o estudo é muito mais avançado, já é mais comum as crianças terem o diagnóstico. Enfim, eu lembro que na época, quando eu descobri, eu demorei uns 4 anos para ser diagnosticada com TDAH, né? E tudo isso ao longo do tempo, por se tratar de um transtorno neurobiológico, com heranças genéticas, ou seja, vem de família, né? Que se manifestam na fase principalmente ali da infância e pode permanecer durante a vida toda. Então, é complicado, assim, tu diagnosticar ou tu fazer uma percepção, enfim, às vezes tu pensa, meu filho, ele é só uma criança que não para quieta, né, ele é só... Mas não, na verdade ele pode ter sim TDAH, mas a gente não saber, tipo, não ir atrás, não pesquisar, né. E para Oliveira, o ensino na rede pública ele enfrenta dificuldades para garantir a aprendizagem dos alunos de maneira geral, ainda mais nos dias atuais, quando os professores são desafiados a elaborar atividades que sejam atrativas a todas as crianças. E ao direcionarmos o pensamento na aprendizagem das crianças com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, percebe também que a problemática torna-se ainda maior. O transtorno não é uma deficiência, e sim um distúrbio de neurodesenvolvimento infantil. E a Oliveira deixa em evidência um dos atuais desafios do exercício da docência, né? Ou seja, promover a atividade
que chama a atenção não só daquela criança que tem hiperatividade, mas sim de todo o resto, vamos supor, dos 23 alunos que ela tenha, entendeu? Portanto, o desafio de atender às singularidades de cada criança toma uma proporção muito maior do que o normal, ao considerar que as condições materiais, temporais, a parte pedagógica ali no qual se desenvolve o trabalho docente é muito grande, né? Também é muito desafiador, porque além da questão, a autora também ela traz também, ela adverte, né, que o TDAH não é uma deficiência, mas sim um distúrbio que pode ser pro resto da vida. Hoje em dia eu tiro por mim, assim, quando eu era menor, eu era muito hiperativa. Fiz tratamento com Ritalina, fiz acompanhamento psicológico, muitos anos frequentei psicólogo, psiquiatra, neuro, enfim, muitos médicos, né? E hoje em dia eu já melhorei muito, sim, muito. Em questão de atenção, organização nem tanto. Eu ainda sou meio bagunçada para certas coisas, mas certas coisas eu sou bem organizada. Ou a gente tenta também, né? Porque não é fácil. Mas quanto à questão da hiperatividade, assim, eu dei uma bela de uma relaxada. Para algumas coisas eu ainda sou muito hiperativa, não consigo ficar esperando. Por exemplo, se tu diz que tem uma mensagem para mandar alguma coisa, começa a me dar agonia, eu não consigo esperar, eu sou obrigada a saber da mensagem antes. Ou tu fala da mensagem ou tu não fala que tem uma mensagem para me falar, entendeu? Mais ou menos assim. Mas fora isso, já melhorei bastante, graças a Deus. Tô bem. Não tô zen ainda, mas tô bem. E a hiperatividade barra impulsividade, ela é mais recorrente no sexo masculino e com a idade mais precoce. E geralmente o diagnóstico assim, é feito através das observações e os relatos dos pais, relato dos professores em sala de aula, da avaliação neuropsicológica, a avaliação da fono, principalmente a avaliação da psicopedagógica, que é a parte ali da escola, todo aquele ambiente ali, e também há o uso de uma escala de avaliação, que tem as opções lá, e com isso a gente identifica as diversas dificuldades de aprendizado da criança que possui hiperatividade. E tudo isso acaba sendo um conjunto, né, de pessoas que fazem aquilo acontecer para a gente poder chegar num diagnóstico concreto. E infelizmente, por essas crianças serem inquietas, muitas vezes os próprios colegas da sala os definem como o amigo que não obedece a prof, ou prof, o colega não para quieto, ele só faz as coisas erradas, ele não obedece a prof, né? Enfim, e por conta disso, as crianças elas não compreendem as atividades propostas, ou seja, seus erros acabam se desdobrando em baixo rendimento escolar. Mas percebe-se que é importante lembrar que as crianças com distúrbio, como no caso, é o meu caso, né? Têm dificuldade de distinguir o que é prioridade do que não é. E a grande dificuldade é a urgência em oralizar o pensamento no momento em que está ocorrendo para não esquecer. E esse pode ser o último item a ser notado, por exemplo, né? Eu mando ela fazer várias coisas, mas ela não faz. Tipo, ela não deve ter prestado atenção em mim. Mas essa parte ali do momento de pensar e que não ocorre, na verdade, né? Porque a criança esquece, pode resultar em intromissões involuntárias nos assuntos. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu não consigo esperar, quando eu tô pensando em alguma coisa, Tayana, não consigo esperar a outra pessoa acabar de falar e eu pegar e falar. Eu simplesmente, quando eu vejo, eu me passo por mal educada pelo fato de eu não conseguir esperar o tempo da pessoa terminar de falar para eu poder falar, né? Então, várias vezes eu me intrometo nas conversas,
Mas é sem querer, gente, não é, eu juro, não é por conta de não ter uma boa educação, tá? E o acompanhamento familiar nesse processo de aprendizagem das crianças com hiperatividade apresenta-se como ação muito importante. Gente, é surreal a importância, assim. Se tu tiver um apoio familiar, é muito mais rápido a percepção das coisas, do diagnóstico, enfim, é tudo muito mais, entendeu? É tudo um degrau a mais. E hoje em dia tem remédios, né? Claro, mais avançados, por toda uma tecnologia por trás dos remédios, enfim. Mas que ajuda muito a criança, assim, no desenvolvimento escolar. Eu me lembro que na época, quando eu tomava Ritalina, eu tomava. Já tomei Ritalina de 30 miligramas, tomei de 40, aí eu voltei para de 30, porque a de 40 era muito forte o medicamento, eu ficava dopada. Então, muitas vezes me dava sono, eu ia pra escola e dormia. Teve vezes de eu ir pra escola também e o professor não me aguentar dentro da sala e me mandava pra coordenação. Então, quantas vezes, meu Deus, eu passei na escola, assim, na sala, eu chegava, eu largava minha mochila na sala e eu ia direto pra sala da coordenação. A coordenadora já até brincava, viesse tomar um chazinho comigo de novo, um cafezinho da tarde? Hoje eu comprei uma bolachinha pra nós tomar café. A que nível uma criança chegou na escola, gente? Entendeu? Passei muitos meses indo tomar esse cafezinho com a diretora. Eu dormia na sala da diretora, eu botava as coisas dela pro lado, assim, que era uma mesa bem grandona. Eu botava as coisas dela pro lado, eu passava a tarde inteira dormindo. A minha mãe pagava colégio para eu dormir na sala da diretora. Bom, na metodologia, o artigo ele se encontra como uma pesquisa documental e de capacitação de dados através de um questionário eletrônico que eu fiz via Google Forms, né, que é de natureza qualitativa, porque a pretensão é dar voz às percepções e dizeres dos docentes que atuam com as crianças hiperativas e não apenas quantificar as dificuldades ou comprovar numericamente os fatos. Então, na minha pesquisa, eu, eu utilizei documentos oficiais relacionados à educação e a minha pesquisa contou com o total de 13 perguntas quantitativas, mas nelas estavam presentes perguntas de mapeamento, né, e de outras relacionadas ao tema. E eu optei pelo formulário pelo fato dele já oferecer, né, o próprio site ali, já oferecer gráfico, então isso ajudaria muito na análise no final do documento. Bom, sobre resultados e discussões. Eu fiz essa tabela, né, que mostra as 13 mulheres, porque somente mulheres responderam o meu questionário, mas enfim. E vamos fazer um breve resumão aqui. A grande maioria das mulheres tem mais de 40 anos, trabalham na rede de ensino público. Na pesquisa, quando se trata ali de você tem apoio da escola para lidar com crianças hiperativas, a grande maioria das mulheres falaram que sim, elas têm. Ou seja, elas têm uma rede de apoio, né, na instituição na qual elas trabalham. E a grande maioria também trabalha na parte da educação infantil. Quanto à área de atuação delas, elas têm de 6 a 10 anos, a grande maioria. E também é legal fazer essa reflexão agora que eu vou falar, porque na pergunta que diz respeito ao quanto docente, né? Se sentir preparado para lidar com crianças hiperativas, a grande maioria respondeu que não. E se parar para refletir, na pergunta anterior que eu fiz, a grande maioria também tem de 6 a 10 anos na área de atuação. Então, dá para ver que falta algum preparo, né? Apesar de hoje em dia elas terem essa rede de apoio. E assim como tem pessoas que se sentem preparada, também tem uma parte que se sente apreensivo e outra parte que se sente despreparado para trabalhar com essas crianças.
E o maior questionamento delas na entrevista em si foi a maior dificuldade que elas têm, né? No caso, de trabalhar com essa criança, é adaptar o conteúdo para o aluno hiperativo. Bom, quanto ao gráfico 2, a gente faz uma análise, né, bem rapidinha, de que a grande maioria falou das mulheres que se sente preparado, mas também tem uma boa parte ali, uns 15,4%, que não se sente preparado. E teve uma pergunta que me chamou muita atenção, que eu fiz, que é como a criança hiperativa reage perante ao professor e aos colegas de sala. E uma das respostas que eu esperava, mas eu não esperava, tipo, me surpreendeu bastante assim, foi que a mulher respondeu que ela tem dificuldade em seguir regras e não faz as tarefas de casa e precisa de atenção extra para fazer as coisas em sala de aula. Ou seja, ela precisa não só daquela atenção padrão que a gente dá, né? Mas sim de uma atenção talvez redobrada com a criança. E tem uma outra também que falou assim: a criança reage bem se estiver uma rede de apoio em relação a ela, e é obrigação da professora fazê-lo se sentir aceito e amado pelo grupo, não excluído e isolado. Ou seja, essa professora, ela vê essa criança de uma forma diferente, digamos assim, com outro olhar. Mas, em contrapartida também, tem outra professora que relata que ela precisa de uma ajuda. Ela escreveu assim: ainda tem agido com bastante agressividade, mas estou buscando recurso para ajudar neste caso. Então dá pra gente notar que provavelmente essa professora é uma das professoras que voltou lá no formulário, né? Colocou a resposta dela, que ela se sente despreparada, porque provavelmente essa professora ela não deve ter uma rede de apoio por trás, né? Da instituição, no caso em que ela trabalha, não deve possuir isso e ela como docente, não se sente preparada. Ou seja, ela está pedindo uma ajuda para conseguir lidar com o aluno. Então, agora partindo para as considerações finais, eu fico muito feliz porque a percepção obtida a partir das contribuições dos profissionais que participaram da pesquisa, apesar de ser pouco, né? Só 13 meninas, mas que a grande maioria é atuantes da rede de ensino público, assim, que nem eu, municipal pelo menos, o meu, né? Mas que elas necessitam de um certo apoio, ou seja, faz necessário a gente estabelecer uma política de suporte para a demanda existente nas escolas, com o intuito de oferecer uma educação de fato inclusiva, né? E que seja sensível para a criança hiperativa, para que ela tenha esse suporte necessário, assim como as outras têm. E eu fiquei muito feliz com os resultados também, que sinalizaram que há uma nítida diferença entre a rede privada e a rede pública com relação à parte ali do apoio pedagógico para os docentes. E isso revela um possível desmantelamento do ensino público em contrapartida o ensino privado, né, que parece estar investindo mais na parte do suporte ali para os docentes, né, dando palestra, apoio pedagógico, reuniões. Então, eles necessitam de um apoio que é mais necessário estabelecer uma política de suporte e que não deve depender somente dos professores ali, né? Dos profissionais ou do desempenho individual de cada um. E sim de uma rede, né? Porque não é só, eu vou lá, simplesmente eu olho para o meu aluno. Não. Tu não olha só para o teu aluno, tu olha para todos os alunos iguais. Mas tu sabe que tem diferentes alunos que precisam de uma atenção maior, né? E na pesquisa, a própria pesquisa ali disse que tem professores que não se sentem preparados. Como eu li ali também, o relato daquela professora, ela tá procurando ajuda, ela está gritando por ajuda. Então é bem nítida, assim, a diferença, né?
entre uma rede de ensino privada, de uma pública, enfim. Mas eu gostei e fiquei bem feliz. Bom, aqui ficam as referências utilizadas nesse trabalho. Aqui eu deixo o link de apresentação, que vai estar disponível no YouTube. Eu gostei muito, fico muito grata por ter feito esse trabalho, gente, porque é muito bom falar quando a gente tem propriedade das coisas. E ajudar o próximo também é uma coisa assim, tipo, muito gratificante. Tu conseguir ajudar uma pessoa que tá precisando de ajuda, ou até mesmo alguém que trabalha pouco tempo na área, né? Mas fiquei muito feliz, muito obrigada. E aqui eu deixo com vocês uma mensagenzinha de um autor desconhecido, mas que tem muito significado para esse momento agora. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas igual no direito de voar. Ou seja, todo mundo tem o direito de aprender e todo mundo tem o direito de ensinar. Mas nem todo mundo ensina igual e nem todo mundo aprende igual. Então a gente tem que respeitar as diferenças de todos. Muito obrigada.